Na verdade, a gente se deixar, a gente acaba indo atrás de uma tendência, né? Tendência da modernidade. Muitas igrejas aí estão trazendo o mundo para dentro da igreja, né? Mas a igreja não foi feita para isso. Eu sei que o meu culto aqui ele é chato tanto pessoalmente quanto na internet. Mas quando você lê a Bíblia mesmo, de ponta a ponta, vê o contexto de tudo, você vê que a igreja não é brincadeira. A igreja é um lugar seríssimo, né, que a pessoa vem na igreja por causa de Deus, né? Senão você estava indo agora num bailão, numa pizzaria, você não estaria vindo na igreja, né? Você vem na igreja não é por causa do homem, por causa de Deus. Mas se as pessoas que estão aqui no altar, elas começarem a usar o altar errado, ela acaba te contaminando, porque no fundo você já vem com uma série de problemas da rua, o estresse, uma série de fraquezas, né? E a pressão do mundo. Aí se chegar aqui, tiver um animador bom, ele vai te agradar, você vai gostar. Mas a igreja não foi feita para isso, irmãos. Você não vai ver numa faculdade de medicina, uma faculdade de engenharia, um professor fica ali brincando e a coisa é séria, tem prova no final do mês, tem prova no final do ano, entendeu? Porque senão você não formaria, como é que você vai formar um advogado, um engenheiro, um médico, né? Então, eu analisando tudo isso, eu tenho esse formato de culto e sei que não é fácil, não é fácil. Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos vivos e aqui na casa de Deus para ouvirmos a palavra de Deus e para ouvirmos louvores e para que Deus possa tocar no nosso coração, né, no nosso pensamento e nos atrair até Ele, né, que a misericórdia do Senhor possa nos alcançar, porque todos somos fracos e somos pequenos. O homem tem a ilusão de achar que ele é um vitorioso, que o ano que vem ele vai ser feliz, e isso é uma grande ilusão, irmãos. O dia é hoje, né? Não importa se você viveu 20 anos, 30 anos, 80 anos, não importa. Você não vive do passado, você vive daquele momento. O que importa é o momento. E Deus, Ele traz a Bíblia para a gente, Ele nos traz a igreja para a gente construir o nosso futuro, né? Sem a palavra de Deus, você não consegue chegar lá na frente bem. Ninguém chegará, porque somos um projeto de Deus. Por isso que a Bíblia diz assim: humilhai-vos perante as potentes mãos de Deus. O que Deus quer dizer com isso? Por que a palavra de Deus fala isso? Irmãos, olha a sua volta, olha a natureza, olha a vida na terra, olha a complexidade que é isso, o quanto que é sofisticado, o quanto que você é sofisticado. Você paga 2 milhões, 3 milhões num carro aí, por mais caro que ele seja, por mais moderno, por mais sofisticado que ele seja, se você deixar ele ligado 1 ano sem desligar, ele não aguenta. E a gente comendo arroz com feijão aí, vive 100 anos ligado sem parar. Nós temos essa mania de acharmos que vamos viver eternamente aqui na terra com esse corpo. A gente vai vendo os outros se deteriorarem, né? Quem me conheceu quando eu tinha 17, 18 anos, por exemplo, me vê hoje é capaz nem de me conhecer.
A gente está vendo na nossa cara o projeto da Terra, que é um projeto que não tem futuro, né? E você vê que, por exemplo, que a gente vê história de pessoas aí de 1000 anos, de 2000 anos, de 200 anos, ninguém voltou da morte ainda para dizer como é que é. A gente nem sabe como é que é. Nenhum cientista sabe, nenhum milionário sabe. Nós só temos certeza que a gente vai morrer. É uma coisa ruim isso? É ruim, claro que é. Mas a pessoa sábia, ela vai se agarrar em alguma coisa. Porque você não quer morrer. Ao contrário, você quer viver, você quer ser feliz, você quer ser alegre, você quer amar, quer ser amado. Por isso que Deus traz a Bíblia para a gente, para mostrar um projeto. E quando você vê outros povos aqui na Terra que acreditam em outras teorias, né, em outras promessas, se você estudar a promessa deles, você vai ver que ela não serve para você. Matematicamente não serve para você. Por quê? Porque nós temos que viver dentro de uma realidade matemática. Essa questão, né, irmãos, do nosso relacionamento com Deus é uma questão muito importante na nossa vida. Porque a mídia, quem domina esse mundo, que são as mídias do mundo, né? Aquilo que você ouve as pessoas falarem, aquilo que você ouve nas TV, nas rádios, nos filmes, isso tudo aí cria uma sensação em você que você vai viver num mundo de fantasia. Mas a verdade não é essa. Quando chega no final do mês, a conta chega para você. Não é? A vida vai passando, a conta vai chegando. Você vai ficando velho, você vai ficando cansado. Isso é a realidade. Projeto que conta a ilusão para você, não adianta você acreditar nele. Não é igual, eu vejo, tem pastor aí que usa um altar para ficar contando piadinha. Né? Você já pensou? Você sair da sua casa para ir numa igreja, ter um encontro com Deus, e uma pessoa está no altar contando piadinha, né? Não tem condição, né, irmãos? É coisa muito séria. Nós estamos falando da nossa vida, né? Eu sei porque eu já passei por muitas fases, né? Já fui criança, já fui adolescente, já fui um adulto tolo. Eu sei a importância da palavra. Então nós temos que entender que a nossa vida está inserida em um contexto real, matemático. Não é? Nem por isso você vai deixar de sonhar, nem por isso você vai deixar de se divertir, de ser feliz, de ser alegre. Né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. As pessoas têm essa mania de achar que quando você vem para o Evangelho, quando você entra na cultura de Deus, no mundo de Deus, parece que o mundo acabou. Agora eu não posso fazer mais nada, minha vida agora é uma tristeza. É o contrário. Tem até uns crentes tolos que não conhecem a palavra de Deus, que pregam que você vai ficar lá no céu, todo mundo em pé lá cantando, dia e noite, sem parar. Gente do céu, olha, se você crê que existe um Deus, que Ele criou esse projeto, criou a terra e tudo quanto nela há, criou você, imagina o poder desse Deus. E Ele está dizendo para mim e para você que a terra não é nada perante o céu. Porque a Bíblia deixa claro isso daí, olha. Vocês vão ver coisas que vocês nunca nem imaginaram ver. Por isso que tem que estar em segredo. Porque se você visualizar de verdade o céu, Deus pode estragar você. Você pode querer ir a Deus por interesse.
porque somos interesseiros, né, irmãos? Todos nós, né? Somos interesseiros. E o interesse, ele é uma ferramenta que Deus colocou dentro de nós para a nossa sobrevivência. Mas não é uma coisa que é boa para o relacionamento. Não é boa. Entendeu? Tanto é que quando você ama de verdade, você perde o interesse. Entendeu? Você quando está amando mesmo, você quando está apaixonado, você só pensa no outro. Tudo que o outro fala é lindo, tudo que o outro faz é lindo. Né? A paixão vai acabando essa beleza. Por isso que também é importante a Bíblia. Porque a Bíblia, ela tem esse objetivo de te dar personalidade para o bem. Para o bem, sempre para o bem. E é para o seu próprio bem. Para Deus não faz diferença nenhuma. Deus não vai mudar por causa de você, ou qualquer coisa que você fizer vai ser bom para Deus, não. Todo o projeto de Deus é um projeto para o seu próprio bem. E você tem que lutar para conquistar isso. Você não vai conquistar isso sem esforço. Tem gente que Deus traz ela na igreja, às vezes a vida inteira Deus traz ela à igreja. Porque a Bíblia diz que Deus quer salvar todos. Deus traz a pessoa na igreja, Deus dá a Bíblia para ela, Deus usa ela, Deus se apresenta para ela, mas ela não muda. Ela não muda. Ela reconhece o projeto de Deus, mas ela fica sempre com o coração endurecido, com a mente fechada. Por isso que Jesus falou que a gente tem que ser como uma criança. A luta é grande, irmãos, a luta não é brincadeira. Para você se transformar em um ser humano, você tem que desejar muito. Porque o mundo, ele já te contaminou, ele já acabou com você. Estamos em 2023. Olha a modernidade que há nesse mundo. Essa semana, estamos vendo guerra numa terra onde Jesus andou, onde Jesus pregou, onde Moisés andou, onde Moisés pregou. Estão em guerra, um matando o outro, matando criança, matando famílias, destruindo sonhos. Isso é real, está acontecendo, é real. Isso não é conversa, não. E por que está acontecendo isso? Porque essas pessoas não levaram a sério o projeto de Deus. O que adiantou Deus tirar essa pessoa, esse pessoal do Êxodo lá, das 430 anos mais ou menos de escravidão, gerações na escravidão? O que adiantou? Não adiantou nada. Continuam acreditando na arma, na guerra. Então, se você não entender que existe uma engrenagem poderosa, que ela trabalha 24 horas contra você, e que se você ficar de boca aberta, como um tolo, achando que nada vai acontecer, você vai ser destruído. Vai ser destruído, porque você está lutando contra pessoas malignas, contra seres espirituais nas hostes celestiais da maldade, que são malignos. O próprio Jesus disse que o ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir. Hoje você acordou com certeza com o pensamento de trabalhar para ganhar o seu pão de cada dia, para pagar suas contas, para ver se sobra alguma coisa para você fazer um passeio, comer, levar o seu cônjuge para comer uma pizza, só com pensamento bom. Tem gente que acordou pensando em roubar aquilo que você conquistou com o seu suor.
E ele não quer saber se você está devendo 30 prestações, 60 prestações. Ele não quer saber se você depende dessa moto ou desse carro para poder trabalhar, para ganhar, sustentar a sua família. Ele não quer saber. Ele vem para te destruir. E aparece do nada. Não vem com hora marcada. Aparece do nada. Então, irmãos, por isso que Deus fala, quando o profeta diz que há paz, não há paz. O mundo jaz no maligno, o mundo é mau, os pensamentos do mundo são maus. Entendeu? Você não precisa de sair do mundo. O que você tem que fazer é trazer a cultura de Deus para você. O que você tem que fazer é lutar para conhecer a Deus, para aprender sobre o projeto de Deus. E olha só, Deus é tão bom, irmãos, qualquer faculdade que você entrar na Terra, qualquer uma, a mais simples que for, faculdadezinha de geografia, de história, a mais simples, de biologia, qualquer faculdade, você vai ter que ler, nos 4 ou 5 anos de faculdade, vários e vários livros, vários. Aí Deus dá um livrinho só, um apenas, que é a Bíblia. Você não quer ler. Você não quer ler. Então não adianta. Deus te dá um projeto escrito, você não quer compromisso com ele, você não tem tempo. Não tem tempo. Entendeu? Mas se for para você trocar por dinheiro, daí você tem tempo. Daí você se vira. Entendeu? Então, quando é para fazer coisa errada, quando é para fazer coisas que são passageiras, você se esforça, você luta, você se sujeita até a ser escravizado, ser pisoteado por outras pessoas, ser humilhado por outras pessoas, você aceita qualquer coisa. Quando é para o projeto real, que é o projeto de Deus, que é por amor, Deus te dá um livrinho só. Te convida na igreja para você vir uma horinha. Eu quero ver você fazer uma faculdade de medicina que você vai 1 hora por semana na faculdade. Eu quero ver se você um dia vai formar. E aí a pessoa acha difícil, irmãos. Acha difícil. Mas eu quero dizer que a luta é sua, e é luta, é guerra, é guerra. Eu sou obrigado a te alertar, é guerra. Só Deus pode te livrar da maldade que tem nesse mundo. Só Deus. Só Deus pode te dar um futuro. Aqui, por exemplo, no livro de Gálatas, no capítulo 6, no versículo 7, a palavra do Senhor diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Ou seja, aquilo que você plantar, você vai colher. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então veja bem, irmãos, olha a profundidade disso daqui. Quantos anos você já passou numa escola? Quantos anos você está trabalhando para poder comer, para poder viver? Né? Quanto esforço você já fez? Quantas horas você já se dedicou para se manter vivo aqui nesse mundo? E para a vida eterna? E para a vida eterna? Então, Jesus fala assim, olha, se você começar a plantar no reino dele, você vai colher a vida eterna. E como você planta no reino de Jesus? Lendo a Bíblia, orando, indo na igreja. E como diz aqui, olha, no versículo 9, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então Deus nos convida para a gente fazer o bem. E aí quando você
lê um versículo desse, você fica pensando, agora eu vou ter que ficar na rua dando todo o meu dinheiro para os outros. Irmãos, você não consegue conviver bem com a pessoa que Deus colocou na sua vida. Você não consegue viver bem com a sua esposa. Você não consegue viver bem com o seu marido, com os filhos, com a família que Deus te deu. Parece um porco-espinho. Parece uma rosa. É lindo, mas na hora que você vai pegar, te fere. O que é que Deus está falando aqui? Olha, semeia o bem. Procure, dentro do ambiente que você vive, dentro da sua bolha, ser um exemplo. Lute você, lute. Vão te atacar? Vão. Vão te atacar. Você também vai atacar os outros. E a gente ataca os outros com palavras, com pensamentos errados, pensamentos ridículos, né? Todos nós. Todos nós. Essa palavra é para qualquer pessoa aqui na terra, porque não tem perfeito aqui. Nós vamos até o último dia da nossa vida ter que estar plantando, sempre, porque seremos pressionados, seremos perseguidos, seremos oprimidos, seremos humilhados, em toda parte, em todo lugar, entendeu? Essa ilusão que tem um casal que vive perfeitamente. De onde você está vendo isso aí, irmão? No Facebook você está vendo isso? No Instagram? O ser humano ele não está preparado para viver um com o outro ainda. Não está preparado. Deus nos criou coletivos. Se não fosse Deus colocar dentro de nós o desejo de coletividade, o desejo de ter família, a gente já tinha um matado o outro matado o outro. Ninguém ia viver com ninguém, não. Entendeu? É por causa do instinto. É por causa do instinto. Agora, Deus traz a palavra para quê? Para a palavra te ajudar a você conseguir, te ajudar a vencer. Porque se você começar a basear a sua vida, o seu pensamento na palavra de Deus, no que está escrito aqui, você vai lutar contra aquilo que vem de ruim de dentro de você. Por isso que Jesus fala, quando você vier ao altar trazer a sua oferta, e se o irmão tiver alguma coisa contra você, Jesus fala, deixa a sua oferta ali no altar, vai e reconcilia com ele. Mas quando Jesus fala isso, o que Jesus fala? Ele pergunta quem está certo e quem está errado? Não pergunta. Não pergunta. Por quê? Porque ele está supondo que se você vem ao altar do Senhor trazer uma oferta, é porque você é um cristão, é porque você acredita nele, é porque você acredita na palavra dele, no projeto dele. Então, se você é aquele que crê, é você que tem que fazer a diferença. É você que, se estão te apertando, estão te espremendo, estão te batendo, apanha. Se humilha. Nós ainda estamos vivendo no dente por dente, olho por olho. Todos nós ainda estamos vivendo, até porque todo filme que a gente assiste, nós somos muito contaminados, irmãos. Todo filme, novela que a gente assiste, você sempre está sendo incentivado a vingar. Sempre. O mute da questão ali é a vingança. Né? Eu me lembro quando eu era moleque, assistia filme de faroeste, o mocinho sempre ia embora sozinho, sempre. Essas músicas maravilhosas que tem mundanas aí do mundo, tem músicas lindas, eu gosto, músicas lindas. Nunca dá certo o relacionamento, nunca. A mulher que ele ama foi embora, o homem que ela ama nunca mais vai voltar, abandonou ela, nunca dá certo, nunca dá certo. É só você ouvir que você vai ver. É por isso que eu sou apaixonado com louvores. Eu ouço louvores todos os dias, porque o louvor é positivo, é alegre, eu estou sempre amando, sempre vai dar certo, sempre feliz, né? E até porque amando a Deus
Deus é maravilhoso, né? Então, irmãos, estamos lendo aqui o livro de Êxodo, no capítulo 28. Êxodo, no capítulo 28, que diz a palavra do Senhor assim: depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão. Você vai ver uma referência aqui importante, lá no livro de Números, capítulo 18, versículo 7, livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 4, livro de Êxodo, capítulo 6, versículo 23 e 24. Não, versículo 23 e no capítulo 24, versículo 1. E farás vestes sagradas a Arão teu irmão para a glória e o ornamento. Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenho enchido do espírito da sabedoria, que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. Você vai ver uma referência aqui em Êxodo, capítulo 31, versículo 6. Irmãos, isso aqui é muito interessante, porque Deus fala assim, olha, se você tiver falta de sabedoria, qualquer questão, às vezes você está lendo a Bíblia, tem um ponto que você quer entender melhor, às vezes você não está conseguindo se relacionar com a pessoa que você vive, né? Você não está tendo sabedoria para relacionar com ela. Deus fala assim, olha, pede a mim que eu vou te dar, entendeu? Às vezes você fica procurando um recurso em você, né? Mas aprenda a depender de Deus, aprenda a buscar a Deus. E aqui diz que Deus, ele encheu essas pessoas do espírito de sabedoria. Entendeu? Você que quer ser feliz, peça a Deus para o Espírito do Senhor vir sobre você. Quando você tiver uma questão, principalmente de relacionamento, peça para que o Espírito do Senhor te dê discernimento, para você saber que atitude tomar. Estas, pois, são as vestes que farão: um peitoral e um éfode, e um manto, e uma túnica bordada, uma mitra e um cinto. Farão, pois, santas vestes para Arão, teu irmão, e para seus filhos, para me administrarem o ofício sacerdotal. E tomarão o ouro e o azul, e a púrpura, e o carmesim, e o linho fino. E farão o éfode de ouro, e de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, de obra esmerada. Terá 2 ombreiras que se unam às suas 2 pontas, e assim se unirá. E o cinto de obra esmerada do seu éfode, que estará sobre ele, será de uma mesma obra, igualmente de ouro, de azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido. E tomarás 2 pedras de ônix e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel. 6 dos seus nomes numa pedra e os outros 6 nomes na outra pedra, segundo as suas gerações. Conforme a obra do lapidário, como o lavor de selos lavrará estas 2 pedras, com os nomes dos filhos de Israel, engastadas ao redor, em ouro puro as farás. E porás as 2 pedras nas ombreiras do éfode, por pedras de memória para os filhos de Israel e Arão. Levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros para a memória diante do Senhor. Aqui você vai ver uma referência em Números, capítulo 16, versículo 40, Josué, capítulo 4, versículo 7. Irmãos, essa questão da genealogia, essa questão aqui que Deus está falando, é muito importante. Você vê o que está acontecendo aí no mundo. São as linhagens, são as descendências. Já começa lá com Adão e Eva, né? Descendência de Caim, depois Noé lá, Sem, Cão e Jafé, né? E assim vem a descendência de Jacó, né?
as 12 tribos, você vai vendo ali, você vai lendo a história dos filhos de Jacó, né, dos 12 filhos de Jacó, e aí você vê cada um, a história de cada um. Aí você começa a entender como é que funciona esse mundo aí. E farás também engastes de ouro, e 2 cadeiazinhas de ouro puro, de igual medida, de obra de fieira as farás, e as cadeiazinhas de fieira porás os engates. Farás também um peitoral do juízo de obra esmerada, conforme a obra do éfode o farás. De ouro, de azul, de púrpura e de carmesim, e de linho fino torcido farás. Quadrado e duplo será de 1 palmo o seu comprimento e de 1 palmo a sua largura. E o encherás de pedras de engaste, com 4 ordens de pedras. A ordem de um sárdio, de um topázio e de um carbúnculo, esta será a primeira ordem. Você vai ver uma referência aqui lá no livro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 13, e livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 19 e 20. E a segunda ordem será de uma esmeralda e de uma safira e de um diamante. E a terceira ordem será de um jacinto e de uma ágata e de uma ametista. E a quarta ordem será de um berilo e de um ônix e de um jaspe. Engastadas em ouro serão os seus engastes. E serão aquelas pedras segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes. Serão esculpidas como selos, cada uma com seu nome, para as 12 tribos. Também farás para o peitoral cadeiazinhas de igual medida, obra trançada de ouro puro. Também farás para o peitoral 2 anéis de ouro, e porás os seus 2 anéis nas extremidades do peitoral. Então porás as 2 cadeiazinhas de fieira de ouro nos 2 anéis, nas extremidades do peitoral. E as 2 pontas das 2 cadeiazinhas de fieira colocarás nos 2 engastes, e as porás nas ombreiras do éfode, na frente dele. Farás também 2 anéis de ouro, e os porás nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estiver junto ao éfode por dentro. Farás também 2 anéis de ouro que porás nas 2 ombreiras do éfode, embaixo na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada do éfode. E ligarão o peitoral com seus anéis, aos anéis do éfode por cima, com um cordão de azul para que esteja sobre o cinto de obra esmerada do éfode, e nunca se separará o peitoral do éfode. Assim, Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para a memória diante do Senhor continuamente. Irmãos, vocês veem aqui o quanto que Deus é detalhista, né? O quanto que Deus se importa com a obra. E Deus escolhe Arão como os primeiros sumos sacerdotes da primeira igreja que Deus criou, né? Muitas pessoas ficam falando que a igreja foi criada por Pedro ali. A primeira igreja foi criada por Deus. Aqui com Moisés, o primeiro sumo sacerdote foi Arão, os primeiros sacerdotes foi Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. E apesar do privilégio, Deus criar toda a ornamentação, toda, como se fala, né? Toda a sistemática, todo o rito, né? Nós vemos aqui que 2 filhos de Arão não deram valor nenhum a esse fato na vida deles. Tanto é que dentro do santuário desobedeceram a Deus e foram mortos dentro do santuário. Entendeu, irmãos? Por quê? Porque Deus, ele leva a sério aquilo que ele faz. Deus leva a sério, porque Deus sabe que ele está tratando de vida e de morte. Por isso que Deus fala no livro de Deuteronômio capítulo 4 e Apocalipse capítulo 22, que você não pode acrescentar nada à palavra de Deus e nem diminuir nada. O projeto de Deus tem começo, meio e fim, e é sério, não é brincadeira. Também porás no peitoral do juízo Urim e Tumim, para que estejam sob o coração de Arão, quando entrar diante do Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração,
diante do Senhor continuamente. Aqui você vai ver uma referência lá no livro de Levíticos, capítulo 8, versículo 8, Números, capítulo 27, versículo 21, Deuteronômio, capítulo 33, versículo 8, 1 Samuel, capítulo 28, versículo 6, Esdras, capítulo 2, versículo 63, Neemias, capítulo 7, versículo 65. Também farás o manto do éfode todo de azul, e a abertura da cabeça estará no meio dele. Esta abertura terá uma borda de obra tecida ao redor, como a abertura de cota de malha será, para que não se rompa. E nas suas bordas farás romãs de azul e de púrpura e de carmesim, ao redor das suas bordas, e campainhas de ouro no meio delas ao redor. Uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã. Haverá nas bordas do manto ao redor. E estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido, quando entrar no santuário diante do Senhor e quando sair, para que não morra. Isso aqui é muito interessante, irmãos, porque às vezes o sumo sacerdote podia morrer lá dentro do Santíssimo e ninguém podia entrar para tirar ele, né? E também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás como as gravuras de selos, santidade ao Senhor, ou seja, responsabilidade com as coisas de Deus. E atá-la-ás com um cordão de azul, de modo que esteja na mitra, na frente da mitra estará. E estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas, que os filhos de Israel santificarem todas as ofertas de suas coisas santas. E estará continuamente na sua testa, para que tenham aceitação perante o Senhor. Você vai ver uma referência aqui no livro de Levíticos, capítulo 10, versículo 17. Então, toda essa ornamentação que você vê aqui é porque Deus está criando uma igreja, e você vê que o povo de Israel, ele vinha do meio de nações extremamente místicas, que adoravam vários deuses, que tinham várias simbologias, que tinham vários templos. Então, Deus não podia criar uma igreja de qualquer jeito. Ele estava fazendo uma coisa também, não era o que ele queria, era para agradar aquele povo, porque o povo era materialista. Entendeu? O povo estava sempre pensando em voltar para o Egito. Se você ler o contexto da Bíblia, você vai entender isso. Tanto é que, apesar de Deus andar com eles de dia e de noite, dá comida, dá água, dá tudo, dá água para eles até onde não tinha, o que acontece? Eles pedem um rei humano, porque eles queriam ser igual às outras nações, né? Também farás túnica de linho fino, também farás uma mitra de linho fino, mas o cinto farás de obra de bordador. Também farás túnicas aos filhos de Arão e far-lhe-ás cintos. Também lhes farás tiaras para a glória e ornamento. E vestirás com elas Arão, teu irmão, e também seus filhos, e os ungirás, e consagrarás, e os santificarás, para que me administrem o sacerdócio. Faze-lhes também calções de linho para cobrir a carne nua, e irão dos lombos até as coxas. Você vai ver uma referência aqui em Êxodo, capítulo 39, versículo 28, Levíticos, capítulo 6, versículo 10, capítulo 16, versículo 4, Ezequiel, capítulo 44, versículo 18. Isso aqui também é interessante, irmãos, porque é a antiga cueca, né? Entendeu? Para ele usar debaixo das vestimentas. Inclusive, em outra citação que nós vimos, que quando ele subisse no altar, para que não visse também, né, por debaixo da roupa dele. Eles usavam uma vestimenta, né, tipo uma saia, né, não era calça comprida. E eu acredito até que, quando Jesus encontra com o apóstolo Pedro lá, que a Bíblia diz que o apóstolo Pedro estava nu, né, pescando no barco, com certeza o apóstolo Pedro estava com um calção desse, né? Não estava nu, porque naquele tempo você não era normal você andar de short, de calção, né? Acredito que tenha sido assim, né? E estarão sobre Arão e sobre seus filhos quando entrarem na tenda da congregação, ou quando chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram. Isso será estatuto perpétuo
para ele e para a sua descendência depois dele. Então aqui Deus também ele está preservando o mau pensamento, entendeu? Porque quando você vem na casa de Deus, quando você vem na igreja, né, passam muitos pensamentos na cabeça da gente, né? Eu me lembro quando eu era jovem, eu ia na igreja para paquerar, né? Entendeu? Todo mundo botava a melhor roupa e não estava nem preocupado com a missa, né? Estava preocupado em ficar paquerando, entendeu? Então, quem ministra, quem vai subir no altar, quem vai pregar, quem vai louvar, tem que ter essa preocupação. Não é por causa da pessoa, é por causa do indulto que está lá, é por causa do pensamento do outro, entendeu? Então, é muita responsabilidade você subir no altar para representar a Deus. Até por isso que eu citei aqui um contexto, né, uma referência que eu dei ali, que quando você lê lá nessa referência, você vai ver que é muito importante você entender o contexto da Bíblia. Amém, irmãos?